fiz a minha análise de Cisne Negro, várias pessoas me disseram que aquele filme é uma cópia descarada de Perfect Blue. E aí, eu li tanto isso nos comentários que eu decidi assistir Perfect Blue pra ver se isso é verdade. E é muito verdade, é uma cópia descarada, não tem nem como dizer que eles se inspiraram, porque muitas coisas são parecidas, inclusive o nome da personagem principal. Em Perfect Blue, o nome dela é Mima. Em Cisne Negro, o nome dela é Nina. Melhore, Hollywood, pare de pegar filmes japoneses, chineses, coreanos, asiáticos no geral. Pare de fazer a sua versão estadunidense, que ninguém pediu, ninguém quer. Mas, se serve de consolo, pelo menos Cisne Negro é bom. Inclusive, tem análise aqui no canal. Tanto Cisne Negro quanto Perfect Blue falam sobre a busca incansável pela perfeição, a perda do seu próprio eu, mas em Perfect Blue, nós também temos uma relação parasocial. É importante dizer que Perfect Blue abre margem para muitas e muitas interpretações, então essa é a minha interpretação, mas ela não é absoluta, tá bom? Porque sempre tem um cinéfilo chato pra encher a merda no meu saco, ou pessoas que entram aqui esperando que eu resume o filme todo. Se você quer um resumo do filme, você vai ver o trailer, você vai ver na internet, você não entra num vídeo de análise. Tá? Vamos à análise. Assim como em Cisne Negro, é muito estranho falar Cisne Negro. Eu falo cisne. Cisne é muito superior a cisne. Assim como em Cisne Negro as cores são importantes, em Perfect Blue não é diferente. Você precisa entender o significado das cores no cinema para entender esse filme. O filme ele é composto por duas cores, vermelho e azul, que são duas cores opostas e que significam coisas completamente diferentes. O azul, ele é usado para representar tristeza, melancolia, solidão, calma, segurança. Já o vermelho, ele mostra intensidade, raiva, desejo, sexualidade, ambição, paixão, violência, perigo. E são todos esses sentimentos que regem esse filme. O filme nos apresenta o grupo Chan, ou Chan, composto por 3 integrantes, e entre elas nós temos a Mima, que é a nossa protagonista. No começo do filme, a plateia conversa sobre o grupo, que supostamente a Mima vai deixar o grupo para tentar uma carreira de atriz. Alguns ficam tristes, outros ficam incomodados. A plateia, ela é vermelha, porque a plateia, ela é apaixonada pelo grupo, ela tem é um sentimento intenso, é um sentimento de desejo, talvez admiração, mas eu diria mais desejo do que admiração. Nesse momento, a Mima veste rosa e vermelho. O vermelho, ele mostra a paixão da plateia por ela, e o rosa, ele mostra a inocência da Mima. Não exatamente a inocência da Mima, mas a representação de uma inocência. Essas duas cores juntas, elas fazem sentido se a gente levar em consideração que a Mima é uma idol, e todos nós sabemos que idols não são vistos como pessoas. Eles são objetos criados e moldados, feitos para serem adorados pelo público. Tem a falsa ideia de que ídolos são perfeitos, imaculados e inocentes. Esse tipo de ídolo perfeito, imaculado e inocente, ele é muito mais comum no K-pop, tanto é que quando descobrem que os meninos fumam uma mamonha, o pessoal fica, meu Deus do céu, não, meu anjinho perfeito jamais faria isso. Ou quando descobrem que eles namoram, não, ele não pode namorar, ele não pode ter relações íntimas com outras pessoas, o meu anjinho jamais faria isso. Vai, sua maluca! No K-pop, isso é muito mais comum, mas nós também temos o exemplo de estrelas da Disney que eram moldadas para agradar o público infantil e adolescente. Só que esses dois exemplos, eles têm problemas diferentes. O problema das estrelas da Disney é que eles cresciam, eles viravam adultos, então eles não serviam mais para o público infantil e adolescente, mas a Disney queria manter uns cabra adulto agradando criança e adolescente. A questão com os ídolos é que eles são adultos, em momento nenhum eles foram criados para o público infantil. Se fosse esse o caso, faria até sentido, mas não é. Eles são criados dessa forma para mulheres adultas e homens adultos também. Enquanto o filme mostra a Mima no palco de vermelho e a plateia gritando por ela, ele também mostra a Mima fazendo coisas do cotidiano, como andar de metrô e
fazendo compras no mercado. Nesse segundo cenário, nós temos muito da cor azul, só que nesse caso não representa tristeza nem melancolia, representa calma. Esse é o primeiro momento de dualidade nesse filme. Nós temos a Mima Popstar, que representa uma paixão, tanto dela quanto do público, e temos a Mima do cotidiano, que é uma pessoa mais calma, mais relaxada e mais anônima. E aí nós temos o personagem Ushida, ou Mimania, que é o fã número 1 da Mima. Ele representa a relação parasocial do filme, uma pessoa que é completamente apaixonada pelo seu ídolo, mas a sua paixão, ela não é positiva, ela é obsessiva. Na visão do Ushida, a Mima não é humana, ela é um objeto de adoração. Ele acredita que conhece a Mima melhor do que ela e quando ele escolhe um caminho diferente, como por exemplo, começar a sua carreira de atriz, ele fica muito irritado. O filme não diz isso, mas parece que ele é uma pessoa solitária pelo que mostra do quarto dele e normalmente pessoas solitárias e imaturas emocionalmente escolhem alguém pra adorar, pra amar. Mas não é um amor no sentido positivo, porque é impossível você amar alguém que você não conhece pessoalmente, que você não convive. Ele ama ela porque ela supre uma necessidade dele, uma falta. Ele tem algum vazio, o filme não se aprofunda nisso, mas isso fica claro, porque uma pessoa que fica tão obcecada por outra, normalmente tem um vazio dentro de si ou uma carência muito forte. Então ele é essa pessoa necessitada, que quer ser amado, que quer ser visto, que quer ser desejado. Então ele coloca todas as suas frustrações na Mima. Parece triste, mas para uma pessoa que não sabe se relacionar, que é carente, que tem baixa autoestima e que é solitária, o inalcançável é uma ótima solução. Para essa pessoa carente, o inalcançável é maravilhoso, porque ela sempre vai ficar sonhando, desejando, imaginando. Como é inalcançável, ela nunca vai chegar perto do seu idol, ou seja, ela nunca vai se decepcionar. Olha que maravilha! É muito engraçado que muitas vezes esses fãs que dizem que amam tanto são os mais nocivos. Eu te amo até você fazer alguma coisa que eu não gosto. A partir daí, eu te odeio e eu sou o seu pior inimigo e eu quero a sua morte. Quando o fã carente se torna obcecado e começa com essa ideia de posse, o meu ídolo é meu, ele me pertence, ele só faz o que eu quero, aí o bagulho fica louco, que foi o que aconteceu com o Ushida. O caso do Stalker da Bjork aconteceu em 1996. Perfect Blue é de 1997, 1998. Então, parece que o criador se inspirou nesse caso, porque tem muitas coisas que são parecidas, mas aí vocês vão ver no decorrer da história. Outra coisa de relação parasocial que o filme mostra é o desejo de ser esse ídolo. Eu amo você, mas porque eu quero ser você. Eu quero ter a sua vida. E é bem problemático também, e vocês vão entender porque eu tô falando isso lá pra frente. A Mima começa sua carreira de atriz em uma série de suspense, e nessa cena ela pergunta pra sua agente Rumi, que é uma personagem muito importante na história, o que significa quarto da Mima. A Mima anuncia para o público naquela apresentação que ela não será mais parte do grupo que ela vai começar a sua carreira de atriz. Aí, quando ela chega em casa, ela recebe um fax sendo chamada de traidora. Uma pessoa escreveu com várias letras, grandes e pequenas, a palavra traidora. Ela também recebe cartas dos seus fãs e em uma dessas cartas tá escrito tipo, quando eu olho para o quarto da Mima, eu me sinto mais próximo dela. Só que ela fica confusa. Como assim você olha para o quarto da Mima? Eu estou no meu quarto nesse exato momento. Será que eu estou sendo observada? A Mima pergunta para Rumi o que significa o quarto da Mima e a Rumi explica que quarto da Mima é um blog na internet. Perfect Blue é um filme de 1997, 1998, então naquela época a internet não era o que ela é hoje, um caos completo. Mas eles conseguiram ser proféticos. No filme, alguém, spoiler, Ushida, ele cria um blog pra Mima chamado Quarto da Mima e ele escreve uma espécie de diário. Lembra o Stalker da Bjork que gravava vídeos como uma espécie de diário?
Então, só que no caso do Uchida, ele escreve diários como se a Mima estivesse escrevendo. O Uchida sabia tantos detalhes sobre a vida da Mima porque ele era um stalker, ele seguia ela o dia todo. Então, nesse quarto da Mima, ela escrevia: hoje eu fui no metrô, hoje eu fiz compra tal, hoje eu comi comida tal. Então ela ficou assustada porque ela realmente tinha feito aquelas coisas. Hoje em dia, a internet, ela é crucial na carreira de um ídolo, na verdade, na carreira de qualquer figura pública. Antes, você tinha que ser importante na TV e aparecer em entrevistas e revistas. Hoje em dia, essas coisas ainda são importantes, ainda é importante para uma figura pública aparecer na TV, porque aí ela alcança o povão, porque nem todo mundo usa a internet como a nossa geração. Mas, mesmo aparecendo na TV, é na internet que os seus fãs vão conversar sobre você, coisas boas e coisas ruins. É na internet que o seu público vai se reunir. Antigamente, e com antigamente eu digo até 1999, até os anos 2000, até 2012, pessoas famosas ouviam outras opiniões, mas era diferente do que é hoje. Antes era numa revista, era numa entrevista, era um apresentador de TV. Às vezes fãs mandavam cartas, então eles ouviam opiniões, mas não como é hoje em dia. Hoje tem uma massa de pessoas opinando sobre você, sobre o jeito que você fala, como você anda, como você atua, como você canta, se você é bom, se você é ruim. Você recebe uma bomba de amor do mesmo jeito que você recebe uma bomba de ódio. Tudo isso graças à internet. Então, a Mima, ela sentiu um pouquinhozinho do que é ter tantas pessoas opinando sobre a sua figura. Se esse filme fosse feito em 2024, a Mima teria sofrido muito mais. Outro núcleo importante nesse filme é a carreira da Mima, se ela vai seguir como atriz ou se ela vai voltar a ser uma estrela do pop. A Rumi, a agente, acha melhor a Mima continuar como uma estrela do pop e ela insiste bastante nisso, porque a Mima, ela já tinha o seu grupo, ela já tinha uma carreira nessa área. O outro agente, o Sr. Tadoko, ele já acreditava que seria melhor para Mima seguir outra carreira, começar uma nova carreira, porque estrelas do pop não foram feitas para o povão, de acordo com ele. Como atriz, ela teria mais oportunidades e muito mais destaque. Durante um tempo, a Mima acreditava que ela queria ser atriz, porque, palavras dela, essa história de estrela do pop estava começando a sufocá-la, mas começam a acontecer uns brimbolos, uns negócios, e ela já não tem mais certeza o que ela quer ser nem quem ela é. Durante a gravação de um episódio dessa série que ela tá fazendo, a Mima recebe uma carta, mas quem abre a carta é o Sr. Tadoko. A carta era simplesmente uma bomba. E aí explode na cara do Sr. Tadoko. Mas ele não morre, ele só se machuca. Foi neste momento da bomba que eu pensei, o criador se inspirou no Stalker da Bjork. Porque pra quem não sabe, o Stalker da Bjork também mandou uma bomba por correio pra casa da Bjork. Graças a Deus ela não recebeu a bomba, eu acho que a bomba não explodiu, não lembro agora, tem vídeo no canal, caso você queira saber mais. A Mima recebe a bomba, mas esse foi só o começo da sua desgraça. A personagem que ela estava interpretando, ela tem uma mudança drástica. A personagem, ela é É a partir desse momento que nós temos a quebra da personagem, que ela começa a perder o contato com o seu verdadeiro eu. Até o momento, a Mima, ela era vista como uma garotinha. Lembra que eu falei no começo do filme? Ela usava rosa e rosa representava a inocência dela. Então, neste momento, a inocência dela morre. A inocência dela é literalmente Essa cena, ela mostra a morte da inocência da Mima, porque agora ela não pode mais ser uma estrela do pop, porque quando seus fãs ligarem a TV, vai ter uma cena pesadíssima com ela. A roupa que ela usa nessa cena é muito parecida com a roupa que ela usava quando ela era uma estrela do pop, só que uma versão muito mais sensual. A partir daqui, ela não pode mais voltar ao que era, ela precisa mergulhar de cabeça nessa sua nova personalidade, não tem mais volta.
Depois dessa cena, ela volta pra casa usando uma blusa azul muito escura e uma saia preta. Então esse azul, nesse momento, representa uma tristeza profunda. Ela começa a chorar, começa a quebrar as coisas no quarto e admite que não queria ter feito aquela cena, mas ela não podia decepcionar as pessoas que se esforçaram tanto por ela. A partir daqui, o filme faz, ele vira outra coisa. Você chega no final, não entende nada, você acha que entendeu, mas não entende. Aí você precisa, tá? Esse filme é um filme que você precisa assistir 2 vezes pra entender. Só se você tiver uma mente genial e de primeira você entendeu. Se for o caso, parabéns. Se não, se você é meio lentinho, assim como eu, assiste 2 vezes. Vale a pena assistir 2 vezes. Porque aí você começa a entender. Ah, por isso que ela tá falando isso. Ah, por isso que ela fez isso. É um filme que você tem que ver 2 vezes. O primeiro a ficar revoltado com a cena do Stu foi o Uchida. Ele viu a sua preciosa menininha ser morta na sua frente. O Uchida, ele se sente traído. Ele acha que a Mima é uma impostora e é o dever dele salvar a verdadeira Mima. A Mima da cabeça dele, tá? A versão verdadeira é a Mima que tá aqui, ó, na cabeça dele. Nessa cena, ele fala com a Mima, o que parece ser uma ilusão, só que essa ilusão, ela me deixou um pouco confusa na primeira vez que eu assisti, só que eu assisti de novo e eu falei, ah, tá, entendi quem é essa ilusão. É que assim, essa ilusão, ela pode ser, de fato, uma ilusão ou ela pode ser uma pessoa. Vocês vão entender. Confia no processo. Enquanto isso, a imagem da Mima, ela começa a mudar. Ela começa a vestir roupas mais sensuais, porque ela tem que vender pra TV e pra mídia que ela gostou de fazer a cena, que essa cena foi importante pra ela deixar de ser uma garotinha e se tornar uma mulher. Depois da cena do Stu, a série, ela começou a ter mais audiência, só que os fãs da Mima não ficaram muito felizes. A Mima começa a alucinar, ela encontra a sua versão estrela do pop, e essa versão diz que a Mima é uma fracassada, que ela está com a imagem manchada, que a Mima estrela do pop é a única versão que realmente existe e ela sempre será a melhor. É nesse momento que as coisas ficam um pouco confusas, porque você não entende se essa ilusão que a Mima está vendo é apenas uma ilusão ou é uma pessoa de verdade. Eu tenho pra mim que o autor fez isso de propósito, porque essa Mima ilusão representa as duas coisas. Ela é uma ilusão, mas ela também é uma pessoa de verdade. Em alguns momentos ela é uma ilusão, em outros momentos ela é uma pessoa de verdade, mas em outros momentos ela representa as duas coisas. É confuso? É, mas é genial. A Mima coloca uma pedra na sua carreira de cantora pop inocente, posando nua. Sim, ela tirou foto pelada. Pelo que a gente assiste, fica confuso dizer se foi uma escolha dela ou se ela se deixou ser levada, sabe? Por que isso é confuso pra mim? Primeiro, o escritor da série que a Mima participa, ele é assassinado e fica claro que ou foi o Uchida ou foi a Mima malvada. Outra pessoa que também é assassinada é o fotógrafo, só que nesse caso a gente vê a Mima matando ele, a Mima de blusa azul escura e calça preta. A gente vê a Mima matando ele, só que a gente não entende, foi realmente a Mima que matou ele? Ele morreu. Ele morreu. Eu ia falar que foi um desejo dela de ter matado ele, mas ele de fato morreu, então não foi só um desejo, aconteceu. Então é difícil dizer se foi realmente a Mima ou se foi a Mima malvada. Só que a Mima malvada faz parte da Mima verdadeira ou a Mima malvada é outra pessoa? Entramos na reta final do filme, o Uchida fica revoltado que a Mima posou nua e decide que vai se livrar dela. O filme já é confuso, ele fica ainda mais confuso, por quê? A Mima, ela começa a apagar e aparecer em outros lugares. É por isso que eu não sei se foi ela que matou o fotógrafo ou se foi a outra pessoa. Entendeu? Em um momento ela acorda na casa dela, depois ela aparece no estúdio de gravação, e aí parece que ela tá vivendo o mesmo dia 2 vezes, ela apaga e volta, apaga e volta. A personagem que ela faz na série tem TDI, transtorno dissociativo de identidade. Então, o jeito que ela age, o jeito que o filme mostra, parece
uma pessoa com TDI. Ela está aqui em um momento, ela apaga e ela acorda em outro lugar. Só que ela não se lembra o que ela fez. E aí você não entende, a Mima tem TDI? Não é a Mima que tem TDI. É outra pessoa. Já vocês entendem? Esqueci de dizer que a Mima encontra roupas... Caraca, agora que eu entendi. Mano, isso aqui não tá no meu roteiro. Mas eu entendi. Eu entendi por que é confuso. Vou revelar pra gente dissertar sobre isso logo de uma vez. Antes da revelação, tem uma cena que é importante e aí vem a revelação. Aí vocês vão entender tudo. Vai fazer, ó, psh, na cabeça de vocês. O Ushida, ele invade o estúdio porque ele está revoltado e decide matar a Mima. Os dois começam uma luta física, ele bate nela, ela bate nele, até que ela consegue matar ele. Ela consegue se livrar e pá, mata ele. A Rumi, a agente, encontra a Mima toda machucada, pergunta o que aconteceu. A Mima leva a Rumi até o lugar onde estava o Ushida. E cadê o Ushida? Desapareceu. A Rumi leva a Mima fragilizada pra casa dela e nós temos a revelação. A Rumi é a Mima malvada. O que acontece? A Rumi tem TDI, transtorno dissociativo de identidade. Então, uma identidade é a Rumi e a outra identidade é a Mima malvada. E aí, sabendo disso, quando você assiste o filme de novo, tudo faz sentido na sua cabeça. Tem uma cena em que a Rumi insiste que a Mima precisa continuar sendo uma estrela do pop, e aí a Rumi fala: mas e os sentimentos da Mima? Só que ela não está falando da Mima verdadeira. Ela está falando da sua identidade como Mima. Como eu vou me sentir não sendo mais uma estrela do pop? O filme propositalmente cria essa ambiguidade. Você não sabe se é uma ilusão ou se é uma pessoa verdadeira. Em alguns momentos, sim, é uma ilusão. Mas na maioria das vezes, é uma pessoa de verdade, a Mima malvada. Então, esse tempo todo, o Ushida conversava e trocava e-mails com a Mima malvada, que na verdade era a Rumi. A Mima, ela apagava e aparecia em outros lugares. Coincidentemente, todas as vezes que a Mima verdadeira apagava, era perto da Rumi. Então a minha teoria é que a Rumi drogava a Mima. Outra coisa, o apartamento da Mima verdadeira e da Rumi, eles são idênticos, eles são iguaizinhos. Então, quando a Mima acordou no apartamento dela e encontrou as roupas sujas de sangue, era, na verdade, o apartamento da Rumi e não o apartamento dela. E isso eu não tinha sacado até agora. Sabe por que o Ushida desapareceu? Sabe por que a Mima não encontrou o corpo dele? Porque a Rumi se livrou do corpo dele. O Ushida, ele sabia muita coisa sobre a Mima porque ele, de fato, era um stalker. Só que a Rumi sabia muito mais porque elas passavam o dia inteiro juntas. O que eu tô explicando pra vocês, pra mim, pelo menos, não é óbvio no filme. Você precisa assistir 2 vezes e você precisa prestar atenção em cada detalhe desse filme pra conseguir entender. Quando você entende que o autor propositalmente deixou as coisas de forma ambígua, pode ser uma coisa, mas também pode ser outra, você fica, caramba, seu safado, você é muito inteligente. O roteiro desse filme, ele é muito inteligente. Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto. E é um roteiro tão inteligente que ele abre margem para várias interpretações. Começa a luta final entre a Rumi e a Mima. A Rumi realmente tem TDI, o filme fala isso. Tem as 2 personalidades dentro dela. No final do filme, a Mima consegue fugir depois de uma longa perseguição. A Rumi é internada em um hospital psiquiatra. Às vezes, a identidade Rumi volta a aparecer, mas na maioria das vezes, ela é a Mima, a estrela do pop. Na última cena, a Mima entra em seu carro vermelho e a sua última frase é: "Eu sou real". Perfect Blue é um filme muito bom. É um filme muito bom. Eu super recomendo. Você sabe... Tipo assim, saber o plot twist da história não estraga totalmente esse filme. É muito bom você assistir sem saber nada. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já era, você já sabe tudo. Mas saber o plot twist dessa história não estraga o filme, porque quando você assiste, sabendo o que tem por trás, você percebe como esse roteiro é muito inteligente. Não só o roteiro, mas toda a animação é muito bonita e a brincadeira com as cores, num certo momento tem uma cor e você sabe o que ela significa, então quando você olha pra esse personagem você fica: ah, eu sei quais são as suas intenções, seu safado. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada se você assistiu até aqui.
Tem análise de Cisne Negro, então se você quiser saber qual que é a minha opinião, a minha visão e as minhas teorias sobre Cisne Negro, tem uma análise. Se você ficou curioso ou curiosa sobre a história do Stalker da Bjork, tem um vídeo também sobre esse caso, quando eu fazia casos criminais. Não faço mais. Se você quer saber por que eu também não faço mais casos criminais, tem 2 vídeos sobre isso. Agora eu tenho um podcast, então se você quiser escutar os meus vídeos offline, me siga lá no Spotify. Eu não sei como que as pessoas falam no Spotify. Me sigam, se inscreva, sei lá, escute meu vídeo, eu não sei, o link tá aqui na descrição. Não se esqueça de dar um like, de se inscrever no meu canal, de fazer um comentário pra ajudar a engajar o vídeo, de compartilhar o meu canal com alguém que ainda não conhece meu canal. E me digam quais filmes vocês gostariam que eu analisasse. Eu quero um filme que faça assim, ó, doer minha cabeça, tá? Um filme que eu fique, meu Deus do céu, não entendi nada. Pode ser um filme besterol também, mas tem que ser um filme que vale a pena. Pensa aí num filme e me fala. Um beijo, se cuida e nos vemos. Eu acho que eu tô queimando meu feijão. Eu tô cozinhando feijão. Eu vou ver se meu feijão não queimou. Um beijo, se cuida, tchau.